Bem, para começando a nossa Perashá Bo. Perashá Bo termina as três pragas do Egito, praga dos gafanhotos, a praga da escuridão espessa e a morte dos primogênitos. Logicamente que cada um teve um motivo porque isso aconteceu, mas o fato mais importante era que nas primeiras 5 pragas, Deus não tinha endurecido o coração do faraó. Então, o faraó ele poderia justamente ter o povo partisse. Como ele foi se endurecendo por conta própria, já a partir da 5ª praga, vai ficar agora, não quero deixar o povo ir, então agora eu vou endurecer o coração mesmo para mostrar o totai, ou seja, os meus sinais, meus milagres na terra do Egito. Então tivemos 10 pragas, e essas 10 pragas tinham o intuito de mostrar o poder de Deus, mas principalmente para o povo de Israel. Era um povo que já estava descrente lá no Egito, tal a opressão, tal a escravidão, tal a dureza de vida lá no Egito e a dificuldade de se ter relação de marido com mulher. O Egito era muito preocupado com aquele crescimento praticamente astronômico do povo de Israel. Então, eles fizeram várias leis que distanciassem os maridos das suas mulheres. Aí, por isso, as pragas do Egito era geralmente um castigo por causa de uma atitude como essa. Bem, então, vieram as pragas e o Moshe e Aharon falava com o faraó pedia para que, mas reza por mim, tira aquela praga que eu vou mandar embora. Quando porventura era tirado a praga, o faraó se endurecia novamente e não deixava o povo de Israel partir. No princípio, os próprios conselheiros do faraó disseram, manda logo esse povo embora. E aí o faraó não mandou, que foi o caso da praga dos gafanhotos. E depois, quando veio a praga da escuridão, tinha um objetivo maior também aí. O Egito adorava o Deus Sol. Tinha outra divindade, logicamente, mas o Deus Sol lá era um Deus muito importante. Que tinha o sol da manhã, o sol do meio-dia, o sol da tardezinha, o sol da 3 da tarde. Cada horário tinha um Deus do sol. Então, o que Deus fez? Botou a escuridão para mostrar que o sol não tinha poder algum sobre nada. Então, essa era a ideia da praga da escuridão. Um outro motivo importante é para que aqueles israelitas que não estavam preparados para ir embora, ou que não queriam ir embora, ou que não, de fato, não serviam ao Eterno, que estavam, de uma certa maneira, bem no Egito, trabalhavam com egípcios, tinham conseguido um bom nível social, tudo mais, mas não queriam partir de lá. Então, era preciso que esses morressem. E se eles morressem, diriam os egípcios, está vendo? Até os próprios israelitas estão morrendo também, não é só nós. Então, com a praga da escuridão, esses morreram também lá, e assim não deu para saber se era justamente que estavam morrendo pela praga do eterno Deus, que era da escuridão. E a escuridão era espessa. É dito que quem estava sentado não podia se levantar e quem estava em pé ia andar. A pergunta, que escuridão é essa tão espessa? Bom, a gente fica calculando uma praga milagrosa, logicamente, uma escuridão que tornou todos que estavam lá estáticos. Só o povo de Israel poderia se movimentar. Uma ideia mais, posso dizer, baseada em experiência da própria humanidade, a gente tem aquele vento de areia que acontece naquelas regiões lá, inclusive no Egito. Então, aquilo é uma forma de uma escuridão espessa. Espessa. Então, até passar aquele vento de poeira e tudo mais, demorava 3 dias, ou às vezes mais.
Então, isso aconteceu no Egito lá. E, por último, a morte dos primogênitos. Moshe foi falar com o faraó, disse, liberta o filho primogênito do próprio Deus. Tinha uma relação ao povo de Israel. Então, como ele não quis libertar o primogênito de Deus, digamos assim, então eles padeceram com a morte do primogênito, inclusive a morte do filho dele também. Só a partir daí que foi liberado o povo de Israel. Para acontecer essa 10ª praga, o anjo destruidor ia passar pelo Egito. Então, ele não teria capacidade, digamos assim, para identificar quem era um israelita, ou um israelita uma pessoa cumpridora, ou de uma pessoa que não era cumpridora, ou seja, de uma pessoa que tinha um temor a Deus e outro que não tinha. Então, diz, todo aquele deveria fazer um sacrifício. Aí o sangue desse sacrifício ia passar nas traves da casa, das portas, dos umbrais das portas. Então o anjo viria, esse sangue lá ia passar por cima. Passar por cima. Essa passar por cima é o verbo do hebraico. Lifsoar. Fazer, e pulando assim. Daí a palavra Pessah. Então o Pessah, propriamente dito, ele lembra o milagre que a gente foi salvo da 10ª praga do Egito, que não atingiu os primogênitos israelitas. O anjo destruidor, quando passava por cima das nossas casas. E a palavra de alguém que é aleijado e anda pulando, chama-se em hebraico pisear, também da palavra pesa, do verbo passar por cima. Bem, aí em seguida, Deus disse para Moshe, vai à vida que o povo vai sair, à meia-noite. Então, à meia-noite, Moshe diz, à meia-noite vamos sair daqui. Só que Moshe não diz à meia-noite, ele diz mais ou menos à meia-noite. Aí os nossos comentaristas falam, por que o Moshe teria dito mais ou menos à meia-noite e não falou exatamente à meia-noite, como Deus tinha dito para ele? Aqui muda uma palavra no hebraico. Deus falou, Bahasi Halayla, ou seja, na meia-noite. E o Moshe fala para o faraó, Kahatzot Halayla, como a meia-noite. Então, uma está escrito Ba, quer dizer na, e outra está escrito Ka. Ka quer dizer como. Então, por que tem essa diferença? Então, os sábios dizem, para que em nenhum momento, em nenhum segundo, fosse colocado em dúvida a ação do eterno Deus. Alguém tinha um relógio, tá vendo? Meia-noite 1, não aconteceu nada. Não, então Moshe disse, Kahatzotalaila, mais ou menos meia-noite. Eu falei, mas pode estar adiantado. Enquanto meia-noite é a verdadeira meia-noite, de fato aconteceu a morte dos primogênitos. E nós partimos então do Egito. Quando a gente parte do Egito, é com tanta pressa que a gente tem que sair do Egito e pegar as coisas que a gente tinha que pegar, pegava-se na casa dos egípcios, que levava ouro, prata, as coisas todas, e diz até, não, podem pegar, podem ir. E até a gente saiu do Egito. Então, lá no capítulo 12 de Êxodos, está nessa perachá, vai nos dizer que esse mês agora, mês de Pêssah, é o princípio dos meses, que é o mês da primavera. Como é primavera em hebraico? Aviv. Inclusive é o nome da cidade Tel Aviv, que quer dizer a colina Tel Aviv, da primavera, que é um nome utilizado por Herzl, aquele que praticamente fundou o sionismo, tá certo? Então organizou o sionismo. Ele leu no livro de Ezequiel, e lá fala em Tel Aviv, um lugar que ficava na Babilônia. Então ele gostou muito desse nome, Tel Aviv. Ele disse, enquanto os judeus estivessem em Israel, tivesse lá Tel Aviv. Em 1909, foi dada a primeira parte da fundação da cidade, ao lado de Yafo, que é uma cidade antiga, onde Tel Aviv ficava do lado. Depois Tel Aviv cresceu muito,
que acabou absorvendo Yafo. Então, hoje em dia chama Tel Aviv Yafo. Ficou como se fosse um nome duplo. Então, Tel Aviv quer dizer coisa da primavera. Mas a palavra Aviv, que é primavera, pode dividir a palavra em duas palavras. Av, Aleph, Bet. E depois vem Yud, Bet. Av quer dizer pai. Yud, Bet é 12. Então, pai, 12 meses. Ou seja, o princípio dos 12 meses do ano calendário hebraico. Então, segundo esse capítulo 12 de Gênesis, de Êxodos, começa de fato o calendário, ou seja, a contagem dos anos ou dos meses para o povo de Israel a partir de Pêssar. A partir de Pêssar, que é mais ou menos mês de março, metade de março até abril, e assim vai. Logicamente que varia conforme for o cálculo do calendário hebraico. Enquanto que lá no mês de Tishrei, que seria o sétimo mês a partir de Pêssar, que é o Rosh Hashanah, lá é a criação do mundo. Criação do mundo, ou seja, então a Torá está dizendo aqui, não, a criação do mundo lá existe, foi nesse período. Mas o princípio para vocês, a gente vai mudar de lá e vamos botar agora aqui, no mês de Pêssar, porque estão tendo a liberdade, estão saindo daqui do Egito. Se assim não fosse, se já fosse mesmo nesse período, no começo do ano, não sei por que a Torá enfatizar, esse é o princípio dos meses para vocês. Já era, se já fosse aí. Então, de fato, não era aí. E a partir dessa ação que nós temos do Egito, então, se passou a fazer a contagem dos anos dos reis de Israel, ou da história de Israel, ou das festividades, ou dos meses, a partir de Nissan. Mas em relação ao mundo todo, que vem a criação do mundo que a gente falou, é a partir lá de Rosh Hashanah. A partir lá de Rosh Hashanah. Isso é corroborado pelo livro também de Êxodos, lá no capítulo 33, que lá fala das 3 festividades, e quando se refere à festividade de Sukkot, diz ao sair o ano. Então, tem uma saída de ano onde? Lá no mês de Sukkot, que é o mês de Rosh Hashanah. Então, sair o ano quando o ano, de fato, começa. Então, nós saímos do Egito, não deu tempo de fermentar o pão, tal foi a pressa, e então é estabelecido nesse capítulo as normas de Pêssar, matar o sacrifício para esse período, comer sacrifício junto com ervas amargas, tudo isso era um símbolo representando o tempo que a gente passou no Egito, a saída que aconteceu, o milagre que aconteceu nisso. Então, o amargo que a gente comia no Egito era justamente ervas amargas. Quais são essas ervas amargas? Ora, as ervas amargas que a gente come hoje são duas, em geral. Aipo, que chamo de salsa, também em português, e o alface. O alface. Mas o alface não é, de fato, tão amargo. É muito costumeiro você botar alface em sanduíche, alface em salada. Não tem esse amargor todo. Seria falar ervas amargas, então como alface. Mas o alface é ingerido pelo seu nome. Alface, em português, vem de uma palavra árabe. Toda vez que tem F em português, e a palavra de origem árabe, seria a letra Het, igual a do hebraico, também no árabe. Exemplo, alfaiate, que costura. No árabe também vai hayat, com Het. Vem da palavra hut. Hut é aquela linha. O hayat é aquele que costura a linha. Al, do árabe, quer dizer o. Então, o costurador, o costureiro, al-hayat. Da mesma maneira, alface seria al-hasse. No hebraico, chama de raça, é como tu chama para uma alface. E de onde a palavra raça? A raça lembra que palavra, que expressão? Ras veshalom. Uma expressão muito utilizada no Talmud,
que seria como não queira, então Deus nos escape, então que Deus tenha piedade. Que usa essa palavra raça, inclusive também na Midá, Hus Verroneno, de que Deus tenha piedade, nos agracie. Então, o sentido é esse. Então, quando se come o alface, está lembrando que Deus nos perdoe e que não nos traga mais a dureza da escravidão lá no Egito. Lá no Egito. Então, essas são as partes que a gente tem dessa Perachá, e no final dela, que está retratando sobre como proceder em Pêssar, também lembra o uso do tefilim, para nos indicar que com braço forte nos tirou o Eterno lá do Egito. Mas aqui surgem umas perguntas. Braço forte? Olha, se eu sou destro, meu braço forte é o direito. Então, por que eu devo usar o tefilim no esquerdo? Se é do contrário, se alguém é canhoto, e deve botar o tefilim no direito dele. Mas por quê? Não está uma incoerência com o texto? O texto fala que com o braço forte nos tirou o Eterno do Egito. Então, a explicação para isso, para chegar até a halachá ser fixada, vem do seguinte: essa frase, que será por sinal na tua mão e por adorno entre os teus olhos, aparece 4 vezes na Torá. 2 vezes nessa Perachá, Perachá Bo, uma vez lá na Perachá, que fala do Shema Israel, na Perachá Vaet Hanan, e a 4ª vez na Perachá Ekev, a outra Perachá depois de Vaet Hanan. Então, numa dessas 4 vezes, que fala quase a mesma frase, e atarás como sinal no teu braço, e será como adorno entre teus olhos, quando fala e será como sinal no teu braço, está lá a palavra, Verhayá lecha leot al yadecha, e será por sinal sobre a tua mão. Yadecha, como é escrito tua mão, yadecha, a letra Yod, Dalet e o Ra final. Yadecha, tua mão. Tua mão. Mas numa dessas 4 vezes que aparece esse mesmo versículo, essa palavra Yadecha, que bastaria 3 letras, Yod, Dalet e o Ra final, está escrito assim, Yod, Dalet, o Raf normal e mais um Re no final. Tu lê da mesma maneira, Yadecha, tu vai ter o entendimento da mesma maneira, que quer dizer tua mão. Mas por que está diferente? Por que está diferente? Ah, está diferente aqui para te ensinar que essa palavra com Re no final te dá um outro ensinamento. É como tu lesse 2 palavras aqui. Yad, quer dizer mão. Agora, o Kaf e o Re, da palavra Querê. Querê quer dizer mão fraca. Ah, então qual é a mão que eu devo usar o tefilim? Sobre a mão fraca. Ou seja, eu vou fazer a mitzvah com a mão forte. A mão forte é ela que vai envolver aqui. Isso aqui está só recebendo o tefilim. Mas eu estou executando com a mão forte. Esse que é o sentido. Sobre a mão fraca. O tefilim é uma mitzvah de uma importância muito grande. É estabelecido que temos que usar o tefilim todos os dias. Pessoas bastante religiosas querem usar o tefilim durante o dia inteiro. O dia inteiro. Mas aí tem uns certos problemas para você o dia inteiro. Tem a questão de pureza, tem a questão de as tuas necessidades, outras coisas mais. Então, o que é estabelecido como norma, você deve usar o tefilim durante a tefilá. Durante a tefilá. Então, tefilim, a palavra tefilim, quer dizer algo como se fosse uma coisa de profecia, que é a palavra totefet, no hebraico, lehatif,
que goteja. Então, essa palavra é utilizada lá no livro de Isaías. Então, o que goteja? Alguém que recebe essa profecia, essa conexão com o Eterno, então, ele acontece gotejando em cima dele. E dessa mesma expressão, gotejar, veio algumas palavras. Torá, morê. Então, o que é morê em hebraico? Morê quer dizer professor, aquele que ensina. Morê. Torá, a palavra morê quer dizer ensino. A orientação como eu devo seguir. Mas a palavra morê, quer dizer justamente ensinar, a gente também lê ela aonde? No Shema Israel. Enatati, metartsecha, yoreu malkosh. O que é yoreu malkosh no Shema Israel? Quer dizer a chuva. Deus manda a chuva. O que tem a ver chuva com o ensino? Que o ensino é como se fosse uma chuva de conhecimento. Está esgotejando aquele conhecimento. Então, a raiz da palavra é a mesma. Vai te ensinar aqui várias coisas. O conhecimento tem que ser igual a uma chuva de bênção para todos. Todos devem receber isso daí. Ninguém tem, assim como a gente recebeu gratuitamente a Torá lá no Monte Sinai, da mesma maneira você é obrigado a passar para todos, sem divisão. Esse aqui não pode aprender, aquele ali não pode aprender. Então, ele que vai saber o uso que ele vai fazer ou não do ensino, que é o ensino do próprio Deus. Do próprio Deus. Então, o tefilim tem essa capacidade de fazer a nossa conexão com o eterno Deus. Então, eu devo utilizar o tefilim, tefilar. Se por um acaso você dormiu tarde, acordou depois do meio-dia, um exemplo, aí já perdeu a tefilá da manhã, então tu deves fazer a minchá. E na minchá você vai e bota o tefilim. Ou por outro motivo, tu não pudesse colocar o tefilim de manhã, vai botar de tarde. Até aqui eu posso botar o tefilim até antes do escurecer. Se eu botar à noite, posso botar à noite? Até pode botar à noite, mas não pode dizer a bênção da mitzvah do tefilim. Então, o tefilim é colocado com sua devida bênção durante o dia. Então, desde o amanhecer do dia, o dia amanhece com os raios solares. Vamos falar, se é da manhã, está clareando, já pode botar tefilim. Até que horas? Até 6 horas, 6h30, a hora que está escurecendo, está um pouquinho claro, já pode botar o tefilim com berachá. Chegou a noite, você não bota mais o tefilim com berachá. Então, essa é a mitzvah do tefilim. Também não bota o tefilim em Shabbat, não bota o tefilim nas festividades. Aqui é só para evitar um acúmulo de lembranças. O tefilim me lembra o quê? Que com braço forte me tirou o Eterno do Egito. Quando estou no Shabat, o que o Shabat me lembra? Está no Kiddush. Zecher Litziat Mitzrayim. Lembrança da saída do Egito. Então, se eu já estou lembrando, fazendo o Shabat para lembrar do Egito, eu não preciso fazer mais uma mitzvah para lembrar da saída do Egito. Então, a gente fica isento de colocar o tefilim no dia de Shabat. O mesmo acontece com Yom Tov, que é Pesach, Shavuot, Rosh Hashanah, Yom Kippur e Sukkot. Mas sou obrigado a colocar o tefilim quando? Hanukkah e Rosh Chodesh. Bom, então agora vamos falar um pouco de Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, como está nessa perachá, é o começo de cada mês. Começo de cada mês. Então, a Torá ordena que as festividades, as datas, deveriam ser lembradas, era o Shabat a cada semana, o Rosh Chodesh a cada começo de mês, e as festividades do ciclo anual, Pesach, Shavuot, Rosh Hashanah, Yom Kippur e Sukkot. No decorrer da história, veio depois Purim, e depois veio Hanukkah. Aí tem as lembranças da destruição do templo, e outras festividades. Mais recente, nós temos Yom
Hatzmaut, o dia da independência de Israel. Ou seja, todo e qualquer evento que acontece com o povo de Israel, mesmo que não tenha, digamos assim, uma atividade divina clara aparecendo, nós sabemos que tudo está acontecendo pela vontade do Eterno. Daí, então, tem essas outras datas, que vamos chamar de pós-bíblicas. Então, Rosh Chodesh é um dia também estabelecido na Torá. Mas ela não diz na Torá que o Rosh Chodesh é um dia de abstenção de trabalho. Diz que é um dia que tem que fazer um sacrifício a mais, mas não se abstém de trabalhar. Então, se eu não tenho essa abstenção do trabalho, daí eu sabe disso ali, então deves colocar tefilim também nos Chodesh. Para evitar um problema maior, quando chegar no Musaf de Rosh Chodesh, que é uma oração específica desse dia de Rosh Chodesh, aí tu tira o tefilim. Chegou na sinagoga, botou a letra, botou o tefilim. Começou as orações da tefilá. Aí chegou até Amidá, acabou Amidá. Vai dizer o Halel, e vamos comentar em seguida. Depois do Halel, tira o Sefer Torá, faz a leitura, reveja Rosh Chodesh. Acabou, fecha o Sefer Torá, desastrei o Balecion. Quando acabar, tu vai fazer o retorno do Sefer Torá para o Echal. Aí tu vai fazer um Kadish pequeno. Acabou o Kadish, vai começar agora o Musaf. Tirar os tefilim. Aí tu tira os tefilim, vai dizer o Musaf. Uma explicação que dão, por que eu devo tirar o tefilim? Ou seja, qual é uma lembrança de um texto para poder eu não tirar o tefilim durante o Musaf de Rosh Chodesh? É que no Musaf de Rosh Chodesh, tu vai dizer uma oração chamada Keter Itenu Lecha. E a palavra Keter quer dizer coroa. Tu vai ter duas coroas. Já está com a coroa do tefilim, vai dizer Keter. Ou então vai dizer Keter, ainda está com a coroa do tefilim. Então não precisa. Então, antes da midá do Musaf, vai, tira os tefilim e diz aí, e assim vai terminar a tefilá. Depois não precisava colocar mais de novo. Bom, aí vem uma pergunta da seguinte maneira. O Halel. Halel é uma oração que é dos Salmos. É o Salmo 113 até o Salmo 118. Até o Salmo 118. Então, quando é que se faz a leitura de Halel? Halel é feito, em geral, por eventos que representam milagres. Exemplo, Pêssar. Lembra o milagre? Lembra o milagre. Saindo do Egito. O Halel. Shavuot. Tem milagre? Sim, você viu lá no Monte Sinai. Halel. Rosh Hashanah. Tem milagre? É uma lembrança. Yom Kippur. Tem milagre? Não, é um dia de perdão. Sukkot. Tem milagre? Sim, tem milagre. Passaram pelo deserto 40 anos. Halel. Aí vem as situações pós-bíblicas. Hanukkah foi milagre? Foi. Halel. Purim foi milagre? Foi. Tem Halel? Não. Por que em Purim não tem Halel? Sabe, diz, porque esse milagre não aconteceu na terra de Israel. Quando o povo estava de fato lá. Então, tu não leu Halel em Purim. Mas tem outros. Essa é uma explicação. Aí vem a outra discussão. Yom Ha'atzmaut, o dia da independência de Israel. Foi milagre? É, milagre. Halel. Halel. Imagina os Chodesh. Tem milagre? Não, o Rosh Chodesh agora o Rosh Hashanah, é uma lembrança de datas. Para fixar o tempo, mas não é uma lembrança de milagres. Então, ficou estabelecido. Por que se diz, então, o Halel de Rosh Chodesh? Aí os sábios do Talmud, ao comentar isso, não. Por um certo costume, por minhag, vamos dizer o Halel de Rosh Chodesh.
Mas digo Halel em Rosh Chodesh por minhag, por um costume, havia uma outra pergunta, já que eu não sou obrigado a dizer. Tenho que fazer a bênção do Halel? Então, isso é uma discussão até hoje. Isso é uma discussão até hoje, se eu devo dizer a Berachá do Halel em Rosh Chodesh ou não. Então, a divisória ficou mais ou menos assim. Judeus sefaradim, que não são do Marrocos, e nem são hispano-portugueses. O que acontece com eles? Eles seguem a opinião do Rambam, que falou sobre isso. Já que é minhag, tu lê o Halel sem dizer a bênção do Halel. Tu lê o Halel, lê, pode ler o Halel, mas não fala a bênção dele, nem no começo, nem no final. Então, os sefaradim são do Egito, da Síria, do Iraque, acho que até da Turquia, uma parte da Turquia, e assim outros, não dizem Berachá do Halel aos Chodesh. Judeus Ashkenazim. Os Ashkenazim adotaram dizer sim a Berachá do Halel. Então, para eles tem uma Berachá, que é a Berachá Likro et HaHalel, de ler o Halel. Só que o Halel, quando é um Halel de um grande evento, de um grande milagre, chama-se uma leitura completa dos Salmos 13 até o 18. Quando, porventura, é só um minhag, é só um costume, tu lê o Salmo 13 até o 18, pulando alguns outros pedaços dentro desses salmos. Aí chama-se em hebraico Halel pequeno e o Halel grande. Halel grande é o completo. Então, isso é dito em Pessah, isso é dito em Shavuot, isso é dito em Sukkot, isso é dito em Hanukkah, completo. Rosh Chodesh, como é um minhag, tu fala o Halel pequeno. Halel pequeno. Então, estabeleceu o Rambam. Toda vez que você for dizer o Halel pequeno, você não fala a Berachá nele, nem no começo, nem a Berachá do final. Se o Halel é grande, tem que falar a Berachá dele. Bem, um adendo sobre o Halel. Em Pessah, a gente fala o Halel grande à noite de Pessah. Falamos o Halel grande também de manhã. Quando você estiver na diáspora, que é o nosso caso, também falamos no segundo dia de Pessah, o Halel grande. Mas depois, durante Pessah e os últimos dias de Pessah, você já fala o Halel pequeno. Por que o Halel pequeno? Aí o Midrash comenta. Quando atravessamos o Mar Vermelho, era o 7º dia de Pessah. E lá se afogaram os egípcios. E como eles também são criaturas de Deus, a gente não pode fazer uma festa por causa disso. Então se lê o Halel pequeno. Então a gente lê o Halel pequeno em Pessah a partir do 2º dia, no final, e todos os dias que foram os Chodesh, se lê o Halel pequeno. Quando os Chodesh coincidir com Hanukkah, que acontece, tu vai ler o Halel grande, é lógico, por causa da Hanukkah. Mas em Rosh Chodesh se lê o Halel pequeno. Bom, então a lei ficou assim. Para os Ashkenazim, tu tem uma Berachá para ser dita tanto pelo Halel pequeno, como também pelo Halel grande. A gente falou uma bênção. Uma situação e outra situação. Então, para eles não há uma dúvida. Halel, Berachá. Grande e pequeno, Berachá é a mesma. Já para os Faradim, esse que eu citei, é assim, se o Halel é grande, fala a Berachá do Halel grande, que não é essa mesma que o Ashkenazi fala. É a outra, Ligmor et ha-Halel, completar o Halel. Se o Halel é pequeno, não tem Berachá. Tem Berachá. Nós, judeus do Marrocos e hispano-portugueses, a gente segue nenhum nem outro. A gente segue. Quando o Halel é grande, tu fala a Berachá do Halel grande, Ligmor et ha-Halel. Quando o Halel é pequeno, aí tu lê a outra Berachá que os Ashkenazi diz, Likro et ha-Halel. Então, a divisória é bem clara.
Então, chegou Rosh Chodesh, que é o nosso caso da Halachá para nós. Como é que eu vou seguir a Halachá? A Halachá vai ser dessa maneira. Rosh Chodesh, como foi semana passada. Então, vou rezar na minha casa, mas acabou a Midá, aí eu leio a Berachá do Halel, Likro do Halel, leio o Halel pequeno, tem uns pequenos saltos que eu dou dentro dele, termino e digo a Berachá também, final do Halel. Aqui uma outra discussão também, inclusive entre os sefaradim do Marrocos, hispano-português, tá, mas eu posso dizer essa Berachá mesmo rezando sozinho, ou só posso dizer essa Berachá se tiver minhando. Aí uma outra discussão e também outra divisória. Tem sábio que dizer, não, só pode dizer se tiver minhando. Se não tiver minhando, tu deve dizer sem berachá. E outro diz, não, mesmo sem berachá, sem minhando, tu pode dizer com berachá. A nossa seguinte opinião, que mesmo sem minhando, você pode dizer um halel pequeno com berachá. Então, repetindo, sendo muito claro, qual é a halachá que a gente deve seguir? A halachá diz o seguinte, halel completo, que acontece em Pesach, Shavuot, Sukkot e Hanukkah. Qual é a bênção do Halel completo? Baruch, Atah, Hashem, Elokeinu, Melech Haolam, Asher Kideshanu, Bemitzvotav Etzivanu, Ligmor et HaHalel. Que quer dizer completar o Halel. Quando for Pesach, a partir do segundo dia até o final, e os dias de Rosh Chodesh, que não coincidir com Hanukkah, então eu vou dizer o Halel pequeno. E qual é a bênção dele? Baruch, Atah, Hashem, Elokeinu, Melech Haolam, Asher Kideshanu, Bemitzvotav Etzivanu, Likro et HaHalel. É a leitura do Halel. Então, essa é a mitzvah do Halel, que é uma mitzvah importantíssima. Sobre o Halel é dito, por que na época de Ezequias é o grande rei, que o profeta Yeshayahu menciona praticamente em seus escritos, desde o capítulo 1 do livro dele até o capítulo 39. Então, ele fala de um menino que nos nasceu, que está sobre o seu ombro o governo de Judá, que foi através dele que a gente foi salvo do cerco de Jerusalém pelos assírios, que era Senaqueribe, o imperador lá dos assírios. A gente foi salvo na época de Ezequias. Então, Ezequias é tido como um grande rei. E esse rei seria o Messias, pelo menos pelo profeta Isaías. Bom, aí diz os sábios, por que não concluiu? Porque ele não disse Halel, o agradecimento a Deus, como se diz assim, pelo milagre que aconteceu. Verdadeiro milagre. Até hoje não se sabe direito por que os assírios não conseguiram conquistar Jerusalém. Os assírios eram um império formidável e era bastante violento, bastante cruel. Além das crueldades, eles costumavam levar populações de um lugar para outro lugar e de outro lugar para cá, para que as pessoas perdessem aquele sentimento nacionalista. Assim fizeram com a tribo de Israel. Em seguida, iam fazer com as duas tribos restantes, com de Judá e Benjamim. E não se sabe como que o povo de Israel, ou seja, o povo de Judá, de Jerusalém, estava. A Torá relata, tanto o livro de Isaías, lá no capítulo 37, como no livro dos Reis e de Crônicas, esse episódio, que é relatado lá que, olha aqui, quando Ezequias, o rei de Israel, ouviu o relatório de que os assírios iriam atacar Jerusalém, ele rasgou suas vestes, cobriu-se com sacos em sinal de luto e se dirigiu à casa do Eterno. E aí enviou Eliaquim, que era o responsável pelo palácio, Shebna, que era o escrivão, e todos os sábios, os sacerdotes,
também estavam todos cobertos com sacos. Enviaram a quem? A Isaías, Amós, o profeta Isaías. E assim eles lhe falaram: assim disse que eles criavam: este é um dia de tribulação, repreensão e ultraje, pois chegaram as crianças até o ponto de nascer, mas as parturientes estão sem forças. Talvez, tendo ouvido o Eterno teu Deus as palavras de Rav-Shaque, que era um assírio. Rav-Shaque é um nome até, assim, semita, hebraico, já que eles falavam uma língua parecida com hebraico. Rav quer dizer o mesmo que Rav, um chefe. Shaque é do hebraico. Lerascoto, masque. É um chefe das bebidas. Era tipo um copeiro. Que foi enviado pelo seu senhor, o rei da Síria, para desafiar o Deus vivo. Então, ele quer castigar tudo mais, não que é certo, o Eterno pode castigá-lo. E assim o profeta Isaías diz: não, aqui ele não vai entrar, cara. Pode ficar tranquilos, que aqui ele não vai entrar. E assim faz o cerco de Jerusalém, e o texto relata que, numa certa noite, o anjo do Eterno veio e feriu para mais de 185 mil soldados assírios. Quando amanheceu o dia que o rei Senaqueribe viu seu exército esmagado no chão, tratou de ir embora. O que ficou vivo levou e voltou lá para a Síria. Depois de alguns anos, os próprios filhos o mataram. Isso é relatado na Torá, num templo lá de uma divindade assíria. E assim Jerusalém foi salva. Isso era na época do rei Ezequias. Então, Ezequias é o protótipo do rei, que não é um rei nessa situação, mas é aquele rei que tem o coração voltado para Deus. Aquele que está sempre preocupado em que Deus possa iluminar o caminho dele, o caminho da nação. Então, esse é o Ezequias. Então, é esse que é falado tanto no profeta Isaías, desde o seu capítulo 1 até o capítulo 39. Então, a partir do 30, 37, 38, 39, 39, há praticamente uma repetição do que é dito no livro de Crônicas e no livro dos Reis, sobre esse mesmo relato de Ezequias. Ou seja, tudo que ele falou antes, ele fala no capítulo 9 lá: eis que se nasceu um menino para nós, e está sobre o seu ombro o cetro, e se refere ao Ezequias. Aquele filho do profeta chamado Emanuel, pois Deus está conosco, essa profecia também se realiza aonde? O Ezequias. Então, Ezequias, nós temos reis bons do povo de Israel. O rei Davi é um, vamos considerar o rei Salomão também, mas o Ezequias e depois o rei Josias. Os reis estão bem lembrados dentro da Torá. E outros que são mais ou menos. Rei Assá, o rei Joás, Jehoás, e outros que não foram tão bons, rei Menachê, Ahaz, e outros reis também mencionados que não foram realmente muito bons. Isso dentro da tribo de Judá. Os reis de Israel, é uma outra história das 10 tribos, ainda é pior. Lá teve a ação dos profetas grandiosos, como o profeta Elias e o profeta Elixá, chamado em português de Eliseu. Eliseu. Então, essa é a história de Rosh Chodesh. Então, Rosh Chodesh, temos que ler o Halel. Então, dentro dessa história, que o profeta, que o rei Ezequias não proferiu o Halel, bora passar agora a pergunta por nossos dias. Tivemos o milagre da independência de Israel e das vitórias dos inimigos, tanto em 48, depois em 56, depois em 67, depois em 73, na Guerra de Yom Kippur, depois em 82, naquela Guerra do Líbano, e outras guerras de farpas, que são entre Israel, Líbano, Israel, Síria, Israel, faixa de Gaza. Tudo isso tem a proteção do Eterno. Eu não devo fazer a lei.
Aí vem outra pergunta. Que Halel eu vou dizer? Halel grande? Halel pequeno? Então, alguns sábios, não. Tá bom, diz Halel, mas diz Halel pequeno. Se é um Halel pequeno, conforme eu punho, eu não digo Berachá. Mas para nós seguimos judeus, rabinos do Marrocos em geral, não, esse milagre é grandioso. Você tem que dizer o Halel sem sombra de dúvida no dia da independência de Israel, no dia que ele proclamou, que dia que proclamou? Mas no dia 5 de Ar. Então, nessa mesma data, no ano, tem que proclamar e dizer o Halel. Então, essa é a mitzvah, essa oração Halel, uma oração importantíssima. Em Pêssar, nós dizemos ela à noite, no arbítrio, que a gente vai dizer o Halel em casa durante a leitura da Haggadah de Pêssar. Da Haggadah de Pêssar. Tem uma Haggadah de Pêssar. Esse aqui é o sábio Chaim Yosef David Azulay, que é um sábio do século XVIII, onde os pais dele eram do Marrocos. Ele já nasceu, se não me engano, em Creta, ou lá em Israel mesmo. Então, é o famoso Hidá. Então, aqui tem, vai constar, logicamente, a leitura do Halel em Pêssar, ou seja, na Haggadah. Então, para que eu não fique lendo a Haggadah, e ela é lida uma parte antes do jantar e outra parte depois do jantar. Então, quando for no arbítrio, está lá em conjunto na esnoga, então vou ir ao Halel grande com o Berachá, que vai me servir também para o Halel que eu vou ler durante a Haggadah de Pêssar. Então, Halel é uma oração. Se nós recebemos um milagre, devemos dizer Halel. Agora, se for um milagre pessoal, devo dizer Halel? Bom, estabelece a halachá. Não, é um milagre que deve envolver todo o coletivo do povo de Israel. No caso de Pêssar, envolveu o coletivo do povo de Israel, Shavuot, Sukkot, Hanukkah. Aí vem Yom Ha'atzmaut. Envolveu o coletivo do povo de Israel? É uma pergunta que alguns sábios dizem. Uma boa parte do povo não estava na diáspora, só serviu para os que estavam aqui. Ah, mas é uma colocação desfocada, né? Porque todo judeu, toda parte do mundo, usufrui, se regozija pelo estabelecimento do seu Estado, é o único Estado que nós temos no mundo inteiro. Então, a gente não é uma coisa separada do povo de Israel, que mora lá em Israel. Lógico que não. É um povo só. Então, lógico que eu que moro aqui também devo dizer Halel no dia de Yom Ha'atzmaut. Bom, só para confirmar, a ONU até estabeleceu uma data para a lembrança do Holocausto, agora no mês de janeiro. E a data que Israel escolheu foi a data do Levante de Varsóvia, que fizeram lá naquele gueto de Varsóvia e tudo mais, poucos judeus, mas fizeram uma revolta lá contra os nazistas, conseguiram algumas mortes dos nazistas, com certeza. E então, nessa data é dia 27 de Nissan. E muitos judeus religiosos não têm data nenhuma de lembrança sobre o Shoah, sobre o Holocausto. Porque eles dizem que no dia de Asará B'Tevet, que passou, é um jejum, que nesse dia desses jejuns faz um Kadish também pelas pessoas que morreram durante o Holocausto, que porventura não tiveram enterro, se soube onde está, tudo mais, foram cremadas e outras coisas mais. Então, fosse Kadish Kelali, um Kadish geral, seria dito no Asará B'Tevet. Então, isso é segundo alguns, ou seja, tem alguns judeus ortodoxos que não lembram de maneira nenhuma a questão da Shoah. Não lembrado nada. Eles foi mais uma perseguição que teve no povo de Israel. Assim como teve aqueles pogromos,
Soviética, a Inquisição em países da Península Ibérica, a expulsão dos judeus da Inglaterra, e outras situações teve também essa não. Então não tem uma data para isso. E não tem que fazer cadê especial de nada. Já alguns religiosos, não, a data tem e a sala vai ter feito. Outros já seguem o que estabeleceu o Estado de Israel em lembrança do Holocausto, que é na mesma data do levante de Varsóvia, que é dia 27 de Nissan. Você faz uma cerimônia curta, se acende 6 velas, pelos 6 milhões de judeus que morreram. Na sinagoga não se tem muita coisa diferente, se lê um salmo de súplica nesse dia, e quando se quer, faz uma lembrança, uma oração geral, outros faleceram nesse dia. E pela ONU vai ser lembrado agora. E muitos judeus são convidados a participarem, não deixa de ser uma data também importante. Até porque se a população mundial, se a humanidade, se a ONU se propõe a ter só uma memória disso, logicamente que isso é algo também de muita importância. A questão aqui é do ponto de vista da halachá, ou seja, nem tudo que não está na halachá eu não devo fazer, não é essa a questão. A questão é devocional ou é obrigatório? Essa aqui é a diferença. Dentro da halachá que é obrigatório. Mas tem outros aspectos, mesmo não sendo obrigatório, devocional. Vou dar um outro exemplo de devocional e obrigatório. Uma família, marido e mulher. Aí morre o sogro, ou seja, o pai da mulher. Então, quem vai se dar de luto pela halachá é a filha. Lógico, o marido não tem nada a ver com isso. Então, se ele quiser, para acompanhar a mulher dele, ou o sentimento que ele tinha em relação ao sogro, ele faz um luto devocional. Não é um luto obrigatório. Ele vai e senta no mesmo lado da mulher e vai compartilhar aquela tristeza lá pelos 7 dias. Então, a gente chama-se luto devocional. Isso acontece na vida real. Alguém perdeu um filho, por exemplo. Então, o luto de halachá vai durar aquele 12 meses, um ano. Mas a tristeza daquela pessoa vai muito mais além. Ele continua de luto, logicamente, é luto dele devocional. Aí não tem questão nenhuma, também não é proibido. Então, essa aqui é a diferença de algo que você deve fazer pela halachá. Você pode fazer, mesmo que a halachá não esteja no comando disso. Então, desse da Shoah, que vai ser lembrado agora também pela ONU. Bom, vou deixar até aqui para nossas perguntas, por favor, amigos.